Eu queria voltar um pouco na história, Ramagem. Eu citei um episódio aqui na abertura do programa, que foi, na minha opinião, o episódio inaugural da crise entre o governo Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o Alexandre de Moraes. Um episódio que eu critiquei muito à época, a postura do presidente, que foi a sua nomeação para a diretoria da Polícia Federal. Eu queria aproveitar esse momento aqui no público e perguntar o que aconteceu naquela época, porque até hoje os brasileiros têm muita curiosidade. O presidente Bolsonaro te chamou para ser nomeado na Polícia Federal, veio, a nomeação ocorreu, veio a liminar do Alexandre de Moraes impedindo a nomeação. E o que aconteceu naquele momento? De fato, Paulo, muitos se aproximam e me perguntam que aquilo pode ter sido o primeiro momento de abrir as portas para o STF. Quando a gente poder analisar retroativamente também, há uma facilidade de se criticar também. Naquele momento, realmente, foi uma decisão injusta e, digo até ilegal, porque a prerrogativa é do presidente da República de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, não é nem do ministro da Justiça. Por lei, é do presidente da República, seguindo alguns requisitos. Quais são os requisitos? Ser delegado de carreira, na ativa e da última classe, da classe especial. Todos esses requisitos eu cumpria e cumpro. E mais ainda, eu não estava ali como um delegado sem currículo. Na minha carreira, eu segui várias operações pelo Brasil afora, integrei todas as, pode-se dizer assim, as partes e setores da Polícia Federal, de polícia de investigação, de operação, de polícia investigativa, polícia administrativa, e ainda a atividade MEIC, chegando até a diretor substituto, de um dos diretores substitutos da Polícia Federal. Então, na forma da lei, a numeração era correta. Naquele momento que se viu, Paulo, não se tinha a consciência do que estava o STF estrategicamente trabalhando. Quando a gente vê que, a gente espera que diversas instituições têm que agir estrategicamente, a gente viu que o STF fez de forma estratégica até chegar às eleições de 2022. Estrategicamente, o que eu coloco foi começando a invadir as searas de outros poderes, quando a gente lembra que houve o meu episódio. No meu episódio, que a gente viu naquele momento, e que eu coloco para você, a consciência do presidente Bolsonaro naquele momento é que ele viu que não havia retaguarda para ele. Uma retaguarda de contestação a uma decisão judicial. Havia ali na presidência da República, no entorno da presidência da República, naquele momento, uma vontade muito de composição dos poderes. Uma vontade que é constitucional, de harmonia, de isonomia e de respeito entre os poderes. Naquele momento, houve uma intenção majoritária de pessoas em volta do presidente que ele atendesse a decisão do STF, porque aquele momento era uma crise do antigo Dentre essas pessoas, Ramagem, dentre essas pessoas estavam o ministro Sérgio Moro e o AGU José Levi? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. O ministro Sérgio Moro já havia pedido a exoneração, fez aquele carnaval todo, né? E quando se viu, não havia nada de interferência do presidente da República, e nada que ele alegava como irregularidades ou ilícitos, e ele, inclusive, com um depoimento na própria Polícia Federal, declarou que não havia ilícito nenhum, quando foi chamado a ouvir. Mas o ministro Levi, com toda certeza, estava entre as pessoas que aconselhavam a não haver e a cumprir a decisão judicial. Então, o que a gente vê que, a partir dali, Paulo, logo em seguida, você deve se recordar, houve uma decisão do STF de intimação a ministros de Estado, ministros palacianos, que eram generais 4 estrelas, que declarava que eles tinham que ser convocados debaixo de varas. Você lembra disso? Então, havia uma fronte. Logo em seguida, veio a decisão
sobre a cassação do então deputado Daniel Silveira. Era numa virada de presidência de Câmara e de Senado. Então, os presidentes da Câmara e Senado estavam entrando, também querendo compor e fazer uma administração de harmonia. E, naquele momento, todo o Congresso Nacional foi a favor da decisão. Naquele momento, o STF ele se dirigia e era mais cauteloso, que ele estava testando seus poderes, ou seja, testando usurpação de poder e interferência nos demais. Ali eles se reuniam, a decisão monocrática era levada imediatamente ao plenário para dar aquela composição. A gente sabe que os ministros eles não têm uma boa relação entre si. O que eles fazem, aquela composição deles, é para absoluta concentração do poder deles. E é o que a gente vê até hoje. A partir daí, foram diversas decisões, e por isso que dizem que abriu a porteira naquele momento. Foram diversas decisões de interrupção, de interferência nos demais poderes, no legislativo, no executivo, até culminar nas eleições de 2022. E aqui eu não estou nem falando de urna eletrônica, estou falando de todo o processo eleitoral, que não respeitou, por resoluções, estava se legislando, o que não é possível, e ainda não respeitando a anualidade, que o Congresso Nacional, para eleições, tem que respeitar a anualidade. E eles legislando procedimentos até culminar em decisões do TSE de censura, como você bem sabe. Então, realmente, olhando para trás, a gente vê aquele momento da anulação da minha nomeação, que não deveria ter sido feito. Naquele momento, o presidente, no entanto, ouvindo as pessoas em volta, estava no momento de composição. Então, não dá para... Ele chegou a cogitar não cumprimento da decisão? Chegou a cogitar, sim, muito. Queria não cumprir, gostaria de não cumprir, porque ele sabia que a decisão dele era legal, respaldada por lei, cumprindo os requisitos e indicando a pessoa que ele queria. Hoje a gente verifica que o condão de não aceitar a minha nomeação ali, Paulo, era muito maior. Hoje a gente verifica que o STF, para ter seus arroubos, como a gente coloca assim, ou até seus abusos, que a gente está aqui demonstrando tecnicamente as violações legais e constitucionais, de forma dentro do direito, como deve ser feito. Essa é uma crítica de um país que tem que ser democrático. A gente tem que apontar uma decisão que a gente atende a ser ilegal. Só quando eles visam a Polícia Federal é o órgão executivo longa-manos do cumprimento dos mandados judiciais. Então, há a necessidade de se ter uma pessoa na Polícia Federal que não vai contestar juridicamente. Qualquer decisão judicial, por exemplo, do Daniel Silveira, que viesse com cumprimento, em uma análise aqui até superficial, que se analisa a decisão do Daniel Silveira, é uma decisão muito ilegal. Qualquer professor de direito processual penal não vai conseguir explicar para os seus alunos. Um flagrante que não é flagrante, um cumprimento depois do horário e diversas outras ilegalidades que podem se colocar. Chegando numa Polícia Federal, há a possibilidade de uma reconsideração. Isso não é aviltar o Supremo Tribunal Federal. Há a possibilidade de se levar até uma AGU, mesmo com sigilo. AGU, porque é um órgão do Executivo que analisa e vincula as decisões judiciais para o Executivo. O que está acontecendo aqui? Uma contestação já levaria a uma noção de que a gente não quer cumprir uma decisão ilegal. Então, tem todo o condão, e hoje, quando a gente vê que eu fui o delegado indicado depois da facada, que quase tirou a vida do presidente, eu vim do âmbito de diretoria, pela minha experiência com segurança, com grandes eventos, com operações, eu fui chamado a proteger o presidente da República, Jair Bolsonaro. E tive, pela intimidade, pela confiança, eu progredi com ele. Então, quando a gente verifica que a pessoa que cuidou da segurança foi indicada para diretor-geral da Polícia Federal e foi negado pelo vínculo de amizade, como alegaram, e hoje o atual diretor da Polícia Federal do governo Lula é exatamente a pessoa, assim como eu, que cuidou da segurança dele. Então, 2 pesos e 2 medidas está tendo para todos os lados. Parcialidade e falta de equilíbrio está tendo para todos os lados. Isso a gente tem que reclamar. Muita gente não sabe, eu falei o nome aqui do ex-AGU do Bolsonaro, né? A AGU seria o principal órgão responsável por assessorar e por contestar as decisões do Supremo Tribunal Federal. O José Levi, depois que deixou o governo Bolsonaro, num episódio de mal-estar aqui, ele foi ser secretário-geral do TSE debaixo do Alexandre de Moraes. Então, aquele que estava dizendo para o presidente Bolsonaro não contestar a decisão do Alexandre, em seguida,
se tornou o braço direito do Alexandre, a ponto de, acho que uma tese ou uma monografia que o ministro Alexandre de Moraes entregou para a USP recentemente, o documento tinha sido feito, talvez, pelo José Levi, ou ao menos no computador do José Levi, tamanho o grau de proximidade entre eles. Então, esse, sem dúvida nenhuma, foi um episódio muito marcante, Ramagem. Obrigado. Eu te digo mais, Paulo. No momento da minha nomeação, eram 3 nomeações que foram feitas simultaneamente. Era o ministro André, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, que estava deixando a AGU e indo assumir o Ministério da Justiça, o Levi, que estava assumindo, e eu assumindo a Polícia Federal. A posse seria junto de nós 3. A anulação tirou a minha posse. O ministro Levi era um aval e uma demonstração ao Supremo Tribunal Federal que estava se tentando essa harmonia. Era um aval de diversos ministros do Supremo trazer uma pessoa que tinha um amplo acesso ao tribunal para ministro da AGU, que é quem leva as demandas do Executivo, quem representa o Executivo, quem tem legitimidade de pleitear junto ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o presidente Bolsonaro estava, naquele momento, tentando uma composição e uma harmonia e recebeu essa decisão contra a indicação dele.